E vamos para a Galãs Feios esculhambando o Léo Lins. Vamos lá, queridos. Queria não falar do Léo Lins mais, porque é um assunto que me deixa enojado, mas a gente vai trazer trechos do livro dele que, ironicamente, você percebe que ele o prenderia se fosse baseado no que o livro dele diz, né? Aqui o Thiago Santinelli trouxe esse post. Aqui, vamos ver. E tem trechos do livro do Léo Lins. Sim, ele escreveu um livro também, Helder. Então, você escrever um livro não é para ficar todo feliz, não, viu? Qualquer um escreve, até o Léo Lins. Imagina a pessoa que foi atrás de ler o livro do Léo Lins para usar o livro contra ele. Pô, obrigado, guerreiro. O senhor é um grande amigo mesmo da humanidade e o senhor se doa, né, pela causa. Não, porque pode ser um... Vamos, gente, algo vamos mandar decisivo pix ali na condenação, né? O pior é que pode. Porque a defesa trouxe um argumento que, né, seria um papel, né, que ele estaria, o eu lírico, ele estaria apenas fazendo o papel de um comediante, né, não seria ele. E ele mesmo trouxe esse argumento quando falou da declaração da juíza que o prendeu, né, que mandou à prisão por 8 anos. Ele disse, é um personagem, não sou eu, né? Então eu não poderia ser preso porque eu estou interpretando. Mas não é isso que ele diz no livro dele, que foi lançado em algum ano aí qualquer, que daqui a pouco eu recupero isso. E a gente vê aqui um amigo nosso, que eu não sei quem é, tá? Mas que fez esse trabalho sujo pela gente, tá? Chafurdou no livro de Léo Lins. Você não pode discutir sobre comédia sem saber teoria. Por isso que hoje eu trouxe citações teóricas sobre comédia stand-up. Bora! O comediante desce do palco e sem querer escorrega e cai de bunda no chão. A pergunta é, foi uma piada? Não. Nem tudo que é engraçado é comédia. A piada de stand-up é emoção mais ponto de vista. A emoção completa o seu ponto de vista sobre o assunto. O que determina a emoção da entrega da piada é o seu sentimento em relação ao assunto. O ponto de vista é a forma de julgar determinado assunto e chegar a uma conclusão. Você não pode mentir apenas para fazer piadas. O stand-up é pautado na verdade. A forma de entregar a piada expressa o seu ponto de vista perante o assunto. Seja fiel àquele que representa o seu ponto de vista diante do assunto. Ser autêntico é muito importante na comédia stand-up. Afinal, você não está interpretando personagem com máscaras ou figurinos. E aí? Caiu tudo. Todos os argumentos do Léo Lins, né? O próprio Léo Lins está mandando para a cadeia. O Léo Lins do passado mandando o Léo Lins do presente para a cadeia, né? Porque esses trechos do livro deixam muito claro, né, Helder, que, né, ele lançou esse livro em 4 de agosto de 2014, tá? São 11 anos aí. Esse grande livro, Segredos da Comédia Stand-Up, Helder. Best-seller no New York Times. Pois é, isso daí quebra o argumento de Rafinha Bastos, que também pediu a prisão de Adriana Esteves e Débora Bloch, porque elas interpretaram personagens. E no dia você não estava, eu estava com o Calejon no dia, e nós percebemos e até nos afundamos na cadeira de vergonha ao notar que o Rafinha Bastos não sabia diferenciar onde está o erro aí, né? Onde está o erro? Um ator de stand-up e uma atriz fazendo um personagem fictício em cima de um texto cujo autor não é ela. O Léo Lins, ele só sobe ao palco para apresentar aquilo que ele defende, as próprias ideias. Ele não sobe ao palco para representar ideias de outros, de terceiros, diferente de um ator. O Antônio Fagundes vai fazer uma peça, ele não necessariamente concorda com o que diz o texto da peça. Ele é um ator, ele faz um personagem. O cara que está no stand-up, ele é diferente, me desculpe.
Tá? Por mais que eu concorde que é demasiada a pena aplicada ao Léo Lins, mas eu entendo que o que ele fala, a defesa dos crimes que ele faz em cima do palco, não é uma interpretação. É uma defesa do ponto de vista dele, com pitadas de um suposto humor. Eu nem vejo graça naquilo ali, para ser bem honesto. Assim como nós também fazemos aqui, só que de uma outra maneira, num viés jornalístico e não num viés puramente de humor, em que nós temos comentários em cima de notícias, de fatos, e que representam, sim, a opinião do Bez e a minha. Não à toa, a gente já tomou processos na esfera civil e nós respondemos por eles, alguns nós ganhamos, outros perdemos, mas não importa. A gente tomou processo, porque a gente tem a liberdade de expressão de dizer, mas a pessoa também tem a liberdade dela de se sentir ultrajada, ofendida, assim como ocorreu no caso do Léo Lins. Meu amigo, é muito fácil. Você não pode subir num palco, tá, com um texto em que você não está interpretando, no qual você defende pedofilia. Isso é indefensável. Cadê a patrulha Obrigado, da moral e dos bons costumes em defesa da família brasileira para se horrorizar com os textos do Léo Lins quando ele fala sobre pedofilia? Eu não vi ninguém saindo aí como um crítico do Léo Dias, do Léo Lins na extrema-direita. Jamais. Só vi crítica do lado da esquerda. Nesse sentido aí, só vi crítica do lado da esquerda. E tem uma rinha aqui de humoristas, Helder. Depois de Patrick Maia, até então amigo de Léo Lins, declarar que o comediante de fato precisava ser responsabilizado pelos seus atos perante a justiça, Gentili, Danilo, saiu em defesa do colega, chamando Maia de invejoso. Vamos ver aqui essa treta entre dois supostos comediantes. Patrick Maia, sim. Patrick Maia, amigo de Léo Lins, discordou da pena, mas disse que o autor deve ser responsabilizado. Mais ou menos o que a gente vem falando aqui. Tá, vamos ver aqui. Comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Eu não concordo que alguém deve ser preso por causa de uma piada. Eu acho que existem outras maneiras de julgar isso e eu também não sou especialista em lei. Mas também não concordo com o discurso de que o humor não deve ser questionado e que o autor não deva ser responsabilizado pelo impacto do que ele diz. Quando o comediante diz que é só uma piada, está rebaixando o próprio ofício sem perceber o peso e o poder de transformação que uma piada tem. Alguns comediantes preferem o choque. Tá aí o Danilo Gentili respondeu. Invejoso. Aqui. Você tem inveja. Você tá falando isso por inveja, não é por virtude, não. Tá bom? Então vamos lá. Olha, quando as pessoas não sabem direito de que lado o Léo está, vai tomar no seu cu, cara. Olha o show do Léo Lins, olha o DVD do Léo Lins, tem milhares de pessoas na plateia, todas rindo. Todas sabem de que lado o Léo tá. O Léo está num palco, falando bobagens, provocações, besteiras, absurdos, para que todos riem. Esse é o lado que o Léo tá. Invejoso. Você tem inveja. Invejoso. Né? Apelou para esse argumento, dá para ver que não tem mais nada a dizer. Mandou tomar no cu, né? E alguns aí, né? O argumento da inveja é quando a pessoa não tem mais nada a dizer. Você é invejoso. Por quê que o Patrick Maia seria invejoso? Inveja de quê que ele teria de Léo Lins? Eu queria entender. Inveja de quê? Tá aí, né? Mais uma rinha aí de humoristas, em que o Danilo Gentili, que é chefe do Léo Lins ali no De Noite, no SBT, está do lado do humorista, assim como Antônio Tabet, Hélio de la Penha, Rafinha Bastos, né? Entre outros pessoas aí do show business que estão ao lado de Léo Lins, mas tem muita gente boa contra. Não é nem questão de estar a favor ou contra, a questão é você obedecer certas leis, que nesse caso, contra as minorias, que é o que ele bate em todas as minorias, o Léo Lins, né, e pode ocasionar, assim, grandes problemas, né, com a comunidade LGBTQIA+, mulheres, crianças,
né, já que ele fala de estupro, ele fala da comunidade LGBTQIA+, de negros, Obrigado, DJ Andrews. de tudo mais, né, indígenas. Só tá colaborando então, agora, é isso? São preconceitos aí contra todas as minorias, né? É uma coisa impressionante. Exatamente. E outros casos também na história aqui do Brasil já foram judicializados, Beze. A música Aí Por Que Não, do Bideobaldi, que tinha uma conotação pedófila, ela também causou problemas para a banda. E com razão, claro. Uma letra, qualquer coisa, cara, que esbarre em pedofilia, você me desculpa, tem que ser judicializado, sim. Tem que ser judicializado, sim. Fora os outros crimes com os quais o Léo Lins flertou durante toda a carreira dele. O João Carvalho, que era da UDR, né, a banda dele foi judicializada por conta de uma música chamada Orgia de Traveco. A banda acabou, implodiu por conta disso. Então, o Léo Lins não é o xodó de Jesus, o primeiro a ser judicializado em relação ao conteúdo que foi considerado criminoso. Nem vai ser o último. Tem alguns limites que não dá para ser ultrapassados. Quem quer dinheiro, Oi! Queridíssimos aí da Galãs fez ótimas falas aí do Helder, do Beze, dos nossos queridos amigos aí. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.